Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento. E o tema desse vídeo, a parábola do semeador como entendimento não religioso, sem manipulação. A parábola do semeador com entendimento não religioso e sem manipulação. Aí eu vou fazer leitura de versículos, você vai tirar suas conclusões, você irá ver se tem coerência ou não tem e acompanhe com a sua Bíblia. Eu procuro ser o mais racional possível no meu entendimento. Claro, com a sabedoria do Espírito. Afinal de contas, a nossa carne não tem sabedoria nenhuma. Na nossa carne só tem contravenções, só coisa que desagradam ao Pai. Então, vamos ler livro da história de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. O capítulo 4, aqui na Bíblia NVI, o texto é da NVI, capítulo 4, a parábola do semeador. Também tem referência aqui, se você quiser emendar, tem Mateus 13, do 1 ao 23 e Lucas 8, do 1 ao 15. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100%. Isso aqui é o que eles usam em campanhas, passando envelope em cima disso aqui. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. 13. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? 14. O semeador semeia a palavra. Aqui veja bem. Quem eram os ouvintes de Jesus de Nazaré naqueles dias? Eram povos de todas as nações? Eram toda a humanidade? Ou como está em Mateus 10, 5 e 6, Jesus mandou os 12 evangelizar, mas ele falou para os 12, não tomem o caminho de samaritano e nem dos gentios, de preferência aos perdidos da casa de Israel. Em Mateus 15, 24, Jesus de Nazaré disse à mulher cananeia: eu vim somente para os perdidos da casa de Israel. Então, essa palavra que ele falou, que ele era o semeador, isso aqui era uma parábola, era uma figura de linguagem, era algo ilusório, era algo fantasioso, era uma história criada por ele. Era uma história. E o semeador era ele, que estava trazendo a boa palavra, que estava apresentando aos judeus, aos israelitas, o reino de Deus, avisando que o reino de Deus estava próximo. Por que o reino de Deus? Quando foi estabelecido o reino de Deus no espírito das pessoas? No ano 70 DC, quando ele voltou como juiz e julgou os israelitas. Então o semeador aqui era ele. Todo o cenário, toda a encenação é em torno dele, dos dias dele. Essa parábola do semeador não serve para nós nos dias de hoje. Como a religião diz, não, o semeador é campo rochoso,
terra boa, à beira do caminho. Aí eles começam a inventar um monte de papagaiada, um monte de fanfarrice para dizer que as pessoas que estão dentro dos templos que eles chamam de igreja, eles são diferenciados dos que vão em outro CNPJ religioso. Eles usam essa parábola do semeador nos dias de hoje para dizer que os que estão dentro do templo são superiores, são melhores do que aqueles que estão do lado de fora do templo. Só que esse entendimento era para o dia dele. E eu vou te mostrar aqui no próximo versículo. Veja. O semeador, então, semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, olha aqui, olha ele aqui, olha o personagem principal da religião. Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então, toda a parábola do semeador, eu quero falar sobre esse versículo 15. 16. Outras, com a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, mas, no entanto, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Nos dias de hoje, quem é perseguido aqui no Brasil por causa de falar essas coisas por aí? Ninguém, porque é tudo politicagem. 18. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-no e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Aí você vai falar assim, então quer dizer que essa terra boa aqui, então, não somos nós os que estamos na graça? Não somos nós os que estamos no Cristo ressuscitado? Não. Sabe por que não? Para um entendimento um pouquinho mais avançado, se você ler Jeremias capítulo 31, do versículo 1 ao 31, deixa eu colocar lá. Veja o que Deus, o Espírito, falou pela boca do profeta Jeremias. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então seria um novo testamento, uma nova aliança, não a antiga aliança com as leis mosaicas. 32. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então a primeira aliança foi quando tiraram os hebreus das garras de Faraó. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Você já aprendeu o que significou, o que significa depois daqueles dias? Depois daqueles dias, depois do dia do Senhor, depois do ano 66, a metade do ano 70, quando houve o dia do Senhor, quando houve o juízo dele contra os israelitas, no ano 70 descer dentro dos muros de Jerusalém. Então, depois daquele juízo, depois daquela grande tribulação, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. 34. Ninguém mais ensinará o seu próximo. Ninguém mais ensinará o seu próximo depois do ano 70. Depois do ano 70, acabou a evangelização. Jesus disse em Mateus 24:14 de evangelizar. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 23, que nos dias dele, toda a humanidade, toda a terra tinha sido pregado o evangelho. Todo mundo. Aos que precisavam ouvir. Todos, antes do juízo do ano 70, receberam a palavra do evangelho. Todos. Então aqui Deus falou pela boca... Então depois daqueles dias, diz Deus pela boca do profeta Jeremias: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que acontece então? Aí você fala, então por que você está falando aqui? Eu estou falando aqui
por causa da religião. O Geraldo fala por causa da religião. O Elson fala por causa da religião. Outros falam por causa da religião. Se não houvesse religião, se não houvesse Constantino existido na história para em 317 fundar a religião católica apostólica romana, porque depois disso veio as cópias, então não haveria. Seríamos todos, desde o nascimento, guiados somente pelas leis espirituais de Deus. Assim é. Então, ninguém mais ensina ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão. Você chega num bêbado, numa prostituta, num assassino, num pregador que diz que é pregador, todos eles falam, você acredita em quem? Eu acredito em Deus. Porque a fé, a esperança e o amor, Deus colocou no coração das pessoas, no entendimento, no espiritual das pessoas. A lei de Deus, ela se resume em um só. Amar a seu próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama o seu próximo, você está amando o Espírito de Deus que está no próximo. Então esse versículo aqui, Marcos 4:20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Por que que isso daqui eu não reconheço para os dias de hoje? Porque aonde você frequenta, eles dizem que pregam o evangelho. Não diz? É claro que diz. Só que eles pregam dízimo, batismo, lei, jejum, os cadeus em templo, os cadeus em monte. Sendo que Jesus estava falando da palavra que ele anunciava aos judeus. Isso que tem por aí que se chama religião, igreja, eles pregam Moisés a um povo que não existe mais a necessidade de ouvir Moisés. Porque o fim da lei foi Cristo. Jesus estava falando que as pessoas que aceitavam as palavras dele, não de Moisés. Então aqui é outro engano da religião. Então eu quero falar, o que eu quero falar é sobre isso daqui. Marcos 4,15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas. Esse Satanás aqui, pessoas morreram, pessoas estão aí por aí acreditando que esse Satanás é um dragão que solta fogo pela venta, que esse Satanás é um anjo que caiu do céu. Se ele tivesse caído dos céus, aí eu até ficava meio assim, mas como diz que ele caiu do céu, e o céu é esse ambiente que nós estamos, e Satanás significa opositor, deixa eu colocar isso aqui na Bíblia, na Almeida Revista e Atualizada com Strong, vamos ver como que fala aqui no Strong, aqui, ó. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Então esse Satanás, o autor desse texto, fez questão de deixar essa palavra, porque essa palavrinha escraviza, coloca medo e temor nas pessoas. Vamos ver o que significa ele aqui. Satanás, eu não sei ler, isso aqui é grego, Satanás de origem aramaica, com a fixa, adversário, alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Isso daqui são palavras de doutores. Aqui está destacado o que significa. É adversário, é o acusador, é alguém que se opõe. Pedro, Jesus disse que ele era um Satanás, porque ele estava se opondo ao sacrifício que Jesus teria que passar. Então, nos dias de Jesus, dos judeus, eles falavam aos outros. Jesus sempre chamou de Satanás os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Jesus chamava de opositores, que eles se opunham ao evangelho que Jesus pregava. O fim da lei estava chegando, o fim de Moisés estava chegando. E o fim deles aconteceu quando? Na cruz, quando ele disse tetelestai, está consumado. Ele resgatou os que estavam nos ensinos de Satanás, nos ensinos dos opositores, para viverem a graça do Cristo ressuscitado. Essa graça que durou até o ano 70, quando Deus estabeleceu a escatologia consumada, quando Deus estabeleceu o evangelho eterno e ele mesmo está em nosso espírito. Voltando aqui no texto da Nova Almeida Atualizada, então estes são
os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra. Tá bom. Então agora eu quero ver isso aqui. Veja. Então Satanás aqui, a religião, fala que isso é um ser. O tema deste vídeo, a parábola do semeador com entendimento não religioso, sem manipulação. Então, quem eram esses que tinham entendimento, que poderiam estar tirando o ensinamento que Jesus dava aos judeus, e esses opositores estavam ensinando de outra forma? Em Lucas capítulo 11, versículo 52, um versículozinho solto, veja o que Jesus disse às serpentes, à raça de víboras, aos mestres, fariseus, escribas: ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. No texto da Almeida, da NVI, está como? Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Aqui está o Satanás que Jesus falava. Jesus usou uma parábola, algo figurativo, para dizer como era, o que estava acontecendo. Ele era o semeador, ele estava semeando o evangelho. Coisas novas. Lembra do jejum? Que falaram para ele: Senhor, os discípulos de João Batista jejuam e fazem oração, os dos fariseus fazem a mesma coisa, os seus discípulos comem, bebem, não faz oração, fica tudo a levantar. O que ele respondeu? Dias virão, em que naqueles dias eles jejuarão. Sexta, sábado e domingo. Quando Jesus voltou, acabou o jejum dos judeus. Acabou, porque lá no finalzinho ele ainda fala assim: quem é que bebe do vinho velho e diz que é melhor do que o vinho novo? E diz que é pior do que o vinho novo. Querendo dizer o quê? Que as pessoas, que os tradicionalistas daqueles dias, eles apreciavam mais o vinho velho, o ensinamento velho, do que o ensinamento novo. Então aqui está: ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Em Malaquias também, os líderes religiosos fazem os judeus se desviarem do caminho. Malaquias 2, 7 e 8. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. 8. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E Apocalipse 3:8, assim disse o Espírito de Cristo, Cristo ressuscitado: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que vocês têm pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Sinagoga de Satanás. Sinagoga era onde os judeus faziam a leitura da Torá, faziam a leitura de Isaías, dos profetas, das leis, fazia a leitura na sinagoga. E sinagoga de Satanás. Quem eram os opositores de Jesus naqueles dias? Quem eram Satanás? Porque Satanás significa opositor. Quem eram os opositores de Jesus naqueles dias? Os líderes religiosos, os fariseus. Então fica claro, para o entendimento racional não religioso, que aqui em Marcos 4,15, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Malaquias 2. Onde a palavra é semeada. Quem semeava essa palavra era Jesus, trazendo o evangelho para os judeus. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Isso aqui era uma parábola que Jesus estava contando. Parábola! Então esse Satanás aqui eram os ensinos dos líderes religiosos daqueles dias.
Jesus ensinava Novo Testamento. Não, Novo Testamento não, que o Novo Testamento começou só depois da morte dele. Jesus ensinava a nova aliança a respeito do evangelho, as boas novas para o povo da circuncisão. Jesus ensinava para os judeus. Porém, aquelas pessoas que estavam ali perto daquele barco, ouvindo ele falar, quando saíssem dali, se encontrariam com alguns líderes religiosos, fariseus, que com mentiras, com manipulações, com teatro, fariam a cabeça daquelas pessoas, fazendo-as voltar a Moisés novamente. E Jesus disse: os que vieram antes dele foram ladrões e salteadores. Você entendeu? O meu entendimento racional, sem manobra, sem teatro, sem manipulação, da parábola do semeador. O nome diz a parábola do semeador. Então Jesus estava falando, ele era judeu e os que estavam ouvindo ali, judeus. Claro, no meio tinha gentios, tinha sim, claro que tinha. Tinha samaritanos, tinha ali no meio. Mas o ensino dele era direcionado aos judeus. Então ele falava para as pessoas, olha, é assim que é. Não há necessidade mais do jejum, não há necessidade mais disso. E as pessoas faziam o quê? Quando saíam dali alegres, saltitando, pulando, quando se deparavam com Satanás, que eram os opositores de Jesus, esses opositores ensinavam diferentemente de Jesus, falando àquelas pessoas que elas eram obrigadas a estarem debaixo do jugo de Moisés, que elas eram obrigadas a praticarem os 613 itens. Olha que interessante que veio agora, falar igual o irmão Geraldo fala, desceu fresquinha, dá uma olhada. Veja o que Pedro disse no concílio de Atos capítulo 15, depois você lê todo o capítulo, que é interessante. Em Atos 15, 9 e 10, assim disse Pedro, e não fez distinção entre nós e eles, entre os judeus e os gentios, porque purificou a vida deles por meio de fé, tal como fez com a nossa. 10. E agora vocês vão corrigir a Deus, sobrecarregando os não-judeus, os gentios, com um jugo que nem nós e nem nossos pais foram capazes de suportar? Pedro estava falando para eles, vocês judeus, vocês estão falando aí que as pessoas para serem salvas devem ser circuncidados, devem praticar as obras da lei, mas ele fala que Pedro falou que nem nossos pais, nem os que vieram antes da gente, suportou a escravidão, o jugo de Moisés, e vocês querem colocar isso sobre os ombros dos gentios? Tiago disse também no versículo 19 assim: portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Você consegue entender quem eram os do contra? Se você ler o concílio de Atos 15, você vai ver que chegaram alguns judeus e disseram que aqueles homens que não se circuncidassem, não fossem circuncidados, que não praticassem as leis dadas a Moisés, eles não poderiam ser salvos. Aí Pedro falou, vocês querem colocar jugo na vida desses gentios, sendo que os nossos pais, que eram israelitas, não suportaram? Aí Pedro falando que os gentios não tinham que cumprir as ordens, as leis judaicas. Então, quando Jesus disse em Marcos capítulo 4, versículo 15, o caminho Marcos 4, deixa eu colocar aqui que está na Bíblia Viva, deixa eu pôr na NVI. Eu estou lendo, mas não vou pôr na tela para você não. Marcos 14, 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas. Então isso daqui era ele dando um exemplo, era ele contando uma historinha, uma sátira, não, parafraseando de uma forma folclórica, ou seja, uma forma que não existe no literal, apenas em sonhos, em Sítio do Pica-Pau Amarelo, história da mula sem cabeça, essas historinhas que religioso acredita. Então Jesus estava contando aquela parábola. E ali dentro daquela parábola estava inserido os opositores, que eram Satanáses, ou Satanás, porque já está no plural. Satanás. Então, a parábola do semeador é muito simples de entender esse versículo. Que ele estava ali no barco ensinando aquelas pessoas, e que aquelas pessoas, quando saíssem dali, iriam vir pessoas, líderes religiosos, e descer Moisés na cabeça deles. Fazendo o quê? Que aquelas pessoas esquecessem
os ensinamentos de Jesus, de Nazaré, de Yeshua, de Alcha, e voltassem às práticas de maldições de Moisés. Tá bom? Então esse foi o meu entendimento a respeito da a parábola do semeador com entendimento não religioso, sem manipulação. Esse foi o meu simples e humilde entendimento. Não sei se vai ser útil para você. Caso seja, então contribua com esse canal dando joinha, se inscreve nesse canal, ative o sininho para receber novas notificações e vamos em frente, falando, lendo. É incrível, né? Só lembrando, sabe como que foi? Eu abri agora, sentei aqui, abri a Bíblia, veio logo nessa parábola aí. Aí eu li uma vez, aí a coisa a gente vai lembrando de outras referências, aí você faz, liga ali, pronto, tá pronto. O estudo não precisa de teologia, não precisa de hermenêutica, de uma homilia toda especial, não precisa nada disso. Basta a gente ler, que nem eu leio e acredito no que está escrito. Eu acredito. Por isso que eu não faço manobras com a palavra de Deus. Não, eu só estou lendo. E a gente vê, a gente entende o significado das palavras. Quando a gente não sabe, a gente busca. Não entende? Já religioso não. Religioso eles acreditam no que o líder dele fala. Na doutrina carnal do líder dele. Então aí o lado racional fica de lado. O lado espiritual então nem aparece. E o que fica em evidência é o que? As manobras, as manipulações. Tá bom? Então eu deixo com você essa mensagem. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.